Estamos aqui na casa do Dr. Tufi Abraziede, colhendo um importante depoimento para o programa Tupã História. E, Dr. Tufi, nós falamos muito sobre seu pai, sobre a senhora, sua mãe. E Tufi Abraziede, nasceu em Tupã? Sim. Quando? Como foi sua infância? Eu, como já disse, né, Paulo, eu sou a rapinha do tacho, né, o último dos 3 filhos. As minhas 2 irmãs, que eu já citei, nasci em 28 de dezembro de 1954, aqui na Rua Guaranis, né? Porque a Henriette, a minha irmã mais velha, ela nasceu na Carijós, porque a primeira casa da Rua Guaranis construída foi essa casa, e ela ainda nasceu na Rua Carijós, né? E aqui eu cresci, brinquei, fui carregado cedo pelas mãos da minha mãe, né? E da dona Dairna, da tia Daíra, esposa do seu Pedro, que dava aula com ela no 2º ano, né? Para a escola, e não me deixavam sozinho de jeito nenhum. Então a minha mãe pegava na mão e me levava para o Bartira. E eu ia lá brincar, ficava lá, né? E fui aprendendo. Ia vendo ela dar aula e tal. Quando chegou no final do ano, eu ia fazer 6 anos de idade, mas estava alfabetizado. Aí o seu Nilton e a dona Dair, e a dona Mafalda Tomazella, né? A dona Mafalda não podemos esquecer, está até hoje aí conosco, né? Foi minha professora do 3º ano. E falaram que não, ele tem que continuar. Agora não dá. A tia Dair falou, não, eu vou pegar ele no 2º ano. E aí eu fui. Quando eu terminei o primário, eu não podia mais continuar estudando, porque tinha uma idade mínima, né, para a gente ir para o ginásio. Aí o seu Aderbal, o seu Osmar Genovez, né, que era tudo da turma da dona Eveline, né, os professores antigos, né? Não, o seu Osmar, nós vamos pôr outro vizinho lá com o Aderbal e ele vai fazer admissão. E eu fiquei lá naquele industrial lá 2 anos, esperando para atingir idade e começar a fazer o ginásio. Mas eu frequentava as aulas também, né? E eu ia passando. Quando chegou para mim entrar na idade, no primeiro ano primeira série do ginásio, eu já estava bem adiantado, né? E não teve jeito, aí eu fui para a 2ª série, já no instituto. E o seu Osmar, como diretor, ele dava aula para a gente na artesanal, quando a gente fazia admissão lá de educação física. Aí ele foi transferido para o instituto como diretor, né? Bravo, o seu Osmar era né? Mas era o jeito dele, né? Velho Tigrão. Um amor de pessoa, e os filhos, o Júnior, a Virgínia, todos, né, a gente criado junto aqui, né? Morava aqui na Caingangue, você lembra ali onde? Vizinho à Igreja Batista. Isso, ali mesmo, né? Então, vizinho do Telmo. É, né? Dr. Telmo. Isso. E ali a gente sempre foi uma família, né, aqui, né? Aí eu terminei muito cedo também o ginásio. Quando me dei conta, nós já estávamos fazendo o primeiro colegial, o primeiro científico, né? E uma idade muito nova, eu tinha que fazer, ia acabar muito cedo, mas tinha que servir o tiro de guerra. Aí, graças à amizade do senhor Milton Mazini, né, e tal, e eu, como ia fazer áreas biológicas, a gente podia se servir como voluntário, né? E então, mas a hora que eu fui servir como voluntário, eu tinha 15 para 16 anos, porque o grande empecilho da minha vida foi que eu nasci no dia 28 de dezembro, né? Então, tivesse nascido 3 dias... já dava o ano certo, 55, ano certo. né? Então, eu nunca tinha uma idade própria, não dava certo. Aí bastava passar 3 dias, eu completava a idade mínima, né? Enfim, aí eu terminei o colegial, servi o exército, né? E fui para Ribeirão fazer cursinho, porque eu ganhei uma bolsa
do Instituto, o melhor aluno recebia uma bolsa do Cesar Lattes. A Sônia, nessa época, já namorava a Sônia. Desde essa época ela já sofria, né? Então, aí a Sônia faz tempo, hein? Faz tempo. No a bom Sônia sentido. Estava em Ribeirão fazendo o terceiro integrado com o cursinho. Que naquela época, não sei se você se lembra, pô, podia fazer o terceiro ano integrado com o cursinho. Muitos saíam daqui do segundo para o terceiro e iam para já Ribeirão. fazer o integrado, né? Me lembro dessa época. E principalmente áreas biológicas, que era mais complicada. E aí ela e a Leusa Gali, né? Moravam lá na Duque de Caxias, no Colégio das Irmãs. E saiu daqui, eu tive que fazer o exército, né? Terminou, acabamos de jurar a bandeira, montamos no ônibus e meu pai e o seu Faustino, o avô dela, que me levaram para a rodoviária, e ainda dei risada, porque eu lembro do seu Faustino, falou assim, só vai ter que ir depois de formado, né? E meu pai olhou, deu risada, assim, né? Aquele jeito dele, aquele homem, né? E tal, aí fui embora para Ribeirão. Tinha ganhado uma bolsa como o melhor aluno do Instituto, né? E essa bolsa eu passei para um amigo meu que não quero citar nome, e para ele fazer, que ele não tinha condições, né, financeiras. E como foi essa vocação para odontologia? Olha, eu gostava da área biológica. O sonho do meu pai era que eu fizesse agronomia, né, para poder cuidar das coisas, né. Meu pai, naquela época, ele tinha aqui a Fazenda São Martinho, né, onde hoje é aquele Xangri-Lá lá, né, sabe, ali onde é antes da ponte ali, né. Tinha em Rinópolis a Fazenda Itaúna, onde tem até hoje a escolinha. Eu passei por lá esses dias e vi lá a Fazenda Itaúna. E tinha o Toledo, o Toledinho, onde aí temos esses grandes amigos, né, que todos ali conviveram com meu pai, que são de Laudalmo, Zé Carlos Maiani, eles que contam um monte de história para mim, né. Eram todos vizinhos. Que eram todos vizinhos lá, contam muita coisa do meu pai para mim, né. E o que era mesmo, Paulo? A vocação para a odontologia. Seu pai queria agronomia? E eu queria para contrariar áreas biológicas. Eu queria, porque contrariar também sonho, no bom né? Sentido, né? Lógico. Aí eu vi o trabalho ali do seu João Forstmann e do seu Paulo Dinamarco, né? E aquilo me chamava atenção, gostava de trabalhar com as mãos, tal. Então, para mim, eu não sabia se eu ia fazer odontologia, medicina, tal. E eu ia para a área de biológica. Prestamos, eu com um mês de cursinho, passei no exame de ciências biológicas, e porque nós tínhamos um exame só que era o C100, lembra disso ou não? Me lembro, vagamente me lembro. Tinha o C100, que era para quem ia fazer engenharia, medicina, odontologia. Aquelas longas listas do Estadão, na Folha de São Paulo. Um único exame, de uma semana. E o CCEA, que era para quem ia fazer áreas humanas, que era pedagogia, jornalismo, história, direito, direito, essa área arquitetura. Mais, né? Não, a arquitetura era exatas, era o C100. Arquitetura. Porque uma época a arquitetura foi considerada área humana. Bom, que eu me lembro. na nossa época, que a arquitetura, na realidade, existia apenas a FAU, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que era famosa, era lá em São José dos Campos. Eram as grandes escolas, a odontologia, a arquitetura e a escola de engenharia, né? Certo. E um lugar muito requisitado para a gente como quem estava prestando vestibular. Se eu entrasse lá, né, em São José, ou se eu entrasse na Pinheiros em Medicina, Pinheiros, ou se eu entrasse na Paulista, né? Era aquela coisa, né? E aí eu não entrei. Aí eu falei, olha, eu vou decidir agora, porque eu fiz um mês de cursinho, né? Eu agora vou me dedicar. Entrei numa coisa que não me interessava e falei, vou fazer odontologia. Aí fiquei sabendo dessa escola, desse centro de pesquisa, né? Que tinha lá do Instituto de Pesquisa Isolado, lá em São José dos Campos. Falei, rapaz, são 20 vagas. Será, né, que eu dou conta de um treco desse aí, né?
Aí eu falei, eu acho que eu dou conta, sim. Aí o Dilmundinho tinha entrado na Pinheiros. Certo. Dilmundinho... Que é cardiologista, né? Cardiologista. Com um irmão, o Marcos, o Ney, aqui, nascidos aqui em frente. Minha mãe alfabetizou ele, minha mãe é amiga íntima da dona Neide. Até tivemos a infelicidade nesse período, enquanto a gente fazia o cursinho, e o Dilmundinho tinha entrado. Ele morava ali na Bílio Soares, numa pensão, e ela teve um infarto fulminante ali, e veio a óbito ali em São Paulo, ali na escada da pensão. E meu pai havia comprado, quando eu fui para lá, um apartamento no Jardim Paulista, para mim e para Henriette. E tinha dado um carro e falado para Henriette, cuida do Tufizinho, ele tem que se formar, né? Então tá bom. E eu realmente gostava de estudar, era um aluno aplicado, gostava da vida também, a gente, né, saía sempre que possível, né, Sônia? A gente estava lá, dinheirinho curto, regulado e tal, mas estava. Vida de estudante. E fiz matrícula, falou, mas você é louco, cara, é uma oportunidade só, não tem outro vestibular. Falei, não, cara, eu vou, né? E prestei. Aí uma semana de exame, né? Primeiro você fazia aquela prova no CC, né? Que era a prova escrita, né? Todinha. Depois ia para oral, aí ia para a prática, o famoso sapo, né? Pregado que a Visma dava aula. Excelente professora de biologia. Minha formação em ciências físicas e biológicas, eu tenho orgulho até hoje, que eu tive professores como um Tiago, fantástico, sabia muita matemática. Física, sabia muita física. O Osmar ajudou muito, foi o meu último professor Osmar Padre, né? Certo, mas ainda peguei a física final com ele, foi um grande professor. Ciências, o Adriano, biologia, a Visma, né? Era uma turma de peso, a gente saía bem formado mesmo, né? E ficamos aguardando lá o resultado. Evidentemente, esse período de 1972, 73, no Indiavanuíri, era a idade em que nós estávamos a todo vapor. Todo vapor. E com toda a amizade com o professor Osmar, mas nós éramos meio rebeldes nessa época. Como foi o relacionamento seu na liderança do Gresmol? Eu na sua sempre gostei, né, dessa parte de encabeçar as coisas, e fui presidente do Grêmio, né, do Gresmol, vários anos. Fazia aqueles desfiles, eu era o chefe da banda, né, da fanfarra, né, e tal, e tinha que cuidar daqueles instrumentos todos, tal, aquela coisa. E o senhor Osmar ficava de olho, nosso sonho era o cabelo comprido, né, a costeleta, né. Então, cara, minhas irmãs pegavam e passavam aquela babosa que pegava no fundo do quintal, né, e deixava bem grudada assim, molhava o cabelo, porque chegava no fim de semana. Tinha que dar um jeito, porque além do seu Osmar, nós tínhamos lá o seu Argeu. Lembra o seu Argeu, que era o inspetor que ficava na escada, na porta do seu Argeu? Ia falar, né? Aquele barulhão, quando era um, era outro. E o Argeuzinho, nosso colega, que estamos se correspondendo aí, que legal, está muito bem, né? Então vai lembrando, né, a nossa turma, né? E nós demos muito trabalho, sim. Mas o seu Osmar, a dona Nereide, nossa, a dona Nereide, muito amiga da minha mãe, aquela coisa, o Tufizinho, né, porque e tal, e me punha eu como representante de tudo, aqueles desfiles, fazia aquelas bandeiras, né, e tinha que ter carro alegórico, e eu fazia os carros alegóricos já do tênis, né? A gente tinha o Setas, Sociedade Estudantil de Acadêmicos Secundários de Tupã, né? E a gente fazia aqueles carros alegóricos e tal, e aí fazia para o Instituto também. Então nós tínhamos alguma regalia ali dentro, e as coisas se passavam, porque nós éramos bons alunos. Nunca fomos assim de dar trabalho, nunca repeti, nunca fiz um exame. E então a gente tinha um relacionamento bom. E fazia as coisas, né? Nós estamos falando aqui com o Dr. Tufi Abraziede e retornaremos daqui a um pouco falando sobre as suas atividades profissionais em Tupã,
as suas atividades comunitárias, as suas atividades religiosas, principalmente frente à grande restauração que está acontecendo na matriz de São Pedro.